Bem, bom dia a todos. Hoje nós vamos gravar uma aula resumida, na verdade, mais a parte dinâmica do procedimento comum ordinário e sumário. Como eu havia combinado com vocês no semestre passado, não foi possível por limitação de tempo na conclusão do nosso programa em razão da pandemia e de outros problemas, dar o conteúdo relativo ao procedimento. E agora nós vamos começar a estudar as nulidades, e não é possível compreender as nulidades sem compreender o procedimento. As nulidades nós podemos considerar como sendo vícios do procedimento, e, portanto, dos atos, sejam isolados, sejam na sequência procedimental. E, portanto, é como se nós tivéssemos o procedimento, isto é, a regularidade procedimental vista no espelho. Portanto, ainda que com uma função simplificada, eu pretendo, numa meia hora, não mais que isso, tratar com vocês da sequência dos atos procedimentais, e aí, qualquer dúvida nós tiramos na aula de amanhã, antes de começar o tema das nulidades. Então, vamos falar do procedimento comum ordinário e do procedimento comum sumário, que, na verdade, são apenas 5 regras especiais que o diferem do procedimento comum ordinário. Basicamente, o critério do Código é que, para os crimes cujas penas máximas sejam iguais ou superiores a 4 anos, aplica-se o procedimento comum ordinário. E para os crimes cuja pena máxima seja inferior a 4 anos, como nós não temos penas quebradas, estamos falando de penas de 3 anos ou menos, aplica-se o procedimento comum sumário. Mas o procedimento comum sumário acabou ficando estrangulado porque se o crime tiver pena máxima de até 2 anos, ele é infração penal de menor potencial ofensivo. E daí eu não aplico o procedimento sumário, e sim o procedimento sumaríssimo da Lei 9.099. Por outro lado, com a reforma de 2019, os crimes cuja pena máxima seja inferior a 4 anos passaram a admitir, em regra, o acordo de não persecução penal, salvo se cometido com violência ou grave ameaça, se a pessoa for reincidente e outros aspectos que vedam o acordo de não persecução penal. Portanto, o campo de aplicação do procedimento sumário é muito diminuto, para não dizer, na prática, inexistente. Mas vamos lá, vamos ver qual é a sequência procedimental e alguns aspectos problemáticos no curso dessa sequência procedimental do procedimento comum ordinário, e depois falamos do procedimento sumário. A partir de agora, quando eu falar em procedimento, estamos falando de procedimento comum ordinário. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para facilitar a compreensão. Então, vamos lá. O procedimento começa com o oferecimento da denúncia, sem que haja manifestação defensiva, deve haver o recebimento da denúncia, embora haja já a possibilidade de rejeição da denúncia naquelas hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. Depois do recebimento da denúncia, nós temos a citação do acusado e a apresentação da resposta escrita num prazo de 10 dias. Apresentada a resposta escrita, o juiz terá 3 possibilidades. Ele poderá rejeitar a denúncia, muitas vezes serão matérias que ele já poderia ter percebido com o oferecimento da denúncia, como falta de pressuposto processual, inépcia da denúncia, falta de condição da ação, e não o fez, poderá rejeitar a denúncia agora. Poderá também absolver sumariamente o acusado. Aqui não se trata de uma extinção sem julgamento do mérito, como no caso da rejeição da denúncia, mas de uma extinção do processo com julgamento do mérito, uma absolvição sumária. Nós vamos ver na sequência quais são as hipóteses de absolvição sumária. Ou, não sendo nenhum dos 2 casos de extinção, sem julgamento do mérito pela rejeição da denúncia, ou com julgamento do mérito pela absolvição sumária, o juiz irá passar a instrução. Aqui, ele deve ratificar aquele recebimento da denúncia e designar a audiência de instrução e julgamento. Nesta audiência de instrução, debates e julgamento, pelo menos na ideia do legislador, é que ela fosse uma audiência una. Há um prazo máximo de 60 dias para que essa audiência seja designada, que na prática não é observado, muitas vezes não há pauta suficiente para isso, e a ideia é que num único ato houvesse a oitiva da vítima, sempre que possível, oitiva de testemunhas de acusação e depois de defesa, nesta ordem,
salvo necessidade de precatórias. Depois, nós temos um conjunto de diligências eventuais que só ocorrerão se requeridas pelas partes, como a oitiva dos peritos em audiência, a realização de acariações ou reconhecimento pessoal. Encerrada a produção probatória, passa-se ao interrogatório. Depois do interrogatório do acusado, é possível que haja o requerimento de diligências complementares, isto é, diligências cuja necessidade tenha surgido ao longo da instrução. Um exemplo clássico é uma testemunha referida. Houve-se uma testemunha, ela diz, olha, eu não vi nada desse fato, mas eu sei que o fulano de tal estava lá e tem conhecimento dos mesmos. Esta testemunha referida poderá ser ouvida como diligência complementar. E a regra do procedimento comum ordinário é que, como tudo se encerraria nesta audiência una de instrução, debates e julgamento, logo em seguida já houvesse debates orais, primeiro pela acusação, depois pela defesa, e o juiz proferisse sentença oralmente. O legislador, contudo, prevê algumas exceções. O computador está travando aqui, mas vamos lá. A primeira dessas exceções são os casos complexos. Quando o caso for complexo, o legislador diz que o juiz poderá substituir os debates orais por memoriais escritos, e daí ele, juiz, não proferirá sentença oralmente, também proferirá sentença por escrito. O mesmo vai ocorrer quando houver o deferimento de diligências complementares. Se nós retornarmos aqui, né, vocês vão ver que nós temos, nesse momento aqui, a possibilidade de realização de diligências complementares. Se o juiz defere a realização dessas diligências, obviamente a audiência terá que ser interrompida para que essa diligência seja realizada. Ouvir uma nova testemunha, realizar uma nova perícia, né, aguardar a vinda de um novo documento, e daí, neste caso de realização de diligências complementares, também os debates orais serão substituídos por memoriais escritos e a sentença oral será substituída por sentença escrita. Vamos interromper aqui o nosso compartilhamento e voltarmos para a nossa tela cheia. Pois bem, visto nesse primeiro panorama a sequência como um todo, vamos agora analisar quais são as peculiaridades de cada um desses atos da sequência procedimental. Com relação ao oferecimento da denúncia ou queixa, nós já vimos, quando estudamos inquérito policial, que é um prazo para que o Ministério Público ofereça denúncia ou queixa. Em regra, salvo variações em leis especiais, concluído o inquérito policial, se o investigado estiver preso, o Ministério Público tem 5 dias para oferecer denúncia. Se o investigado estiver solto, o Ministério Público tem 15 dias para oferecer a denúncia. Qual a importância deste prazo? Nós já vimos também que, se o Ministério Público deixar escoar esse prazo legal sem manifestação, seja oferecendo denúncia, seja pedindo arquivamento, seja requerendo diligências complementares, o silêncio do Ministério Público nesse prazo legal implicará a possibilidade da vítima poder oferecer queixa-crime subsidiária, termos uma ação penal privada subsidiária da ação penal pública. Juntamente com o oferecimento da denúncia, normalmente há o que se denomina cota introdutória do Ministério Público, que é onde ele faz requerimento de algumas diligências e principalmente de medidas cautelares, né? Por exemplo, uma prisão preventiva, uma medida cautelar patrimonial de sequestro, a vinda aos autos de folha de antecedentes dos acusados e assim por diante. Então, basicamente, o que nós temos na denúncia, seguir os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal para que ela seja apta e obedecer os prazos quando o investigado está preso ou quando o investigado estiver solto. Na sequência, o juiz irá determinar a citação do acusado. Mas veja, oferecida a denúncia, ela pode ser rejeitada. Nós já vimos que houve uma polêmica sobre o momento do recebimento da denúncia com a reforma de 2008, mas hoje a jurisprudência se pacificou
no sentido de que o recebimento ocorre logo depois de ofertada a denúncia. Mas isso não significa que o juiz deva necessariamente recebê-la e mandar citar o réu. Como eu disse a vocês no começo, o artigo 395 prevê situações nas quais o juiz deve rejeitar liminarmente a denúncia. Isto é, antes de mandar citar o réu, antes da resposta do acusado, ele próprio, lendo a denúncia, consegue perceber vícios que impedem o recebimento da denúncia. Esses são aqueles vícios que estão no artigo 395. A denúncia ser inepta, ou faltar pressuposto processual ou condição da ação, ou, por último, faltar justa causa para a ação penal. Nesses casos, oferecida a denúncia, ela será liminarmente rejeitada. Se a denúncia não for rejeitada, aí sim ela será recebida e passamos para a citação do acusado. Nada de novo em relação às regras normais de citação. Se ele estiver presente, a citação é pessoal. Se ele não for encontrado, a citação será por edital. Se ele estiver se ocultando para não ser encontrado, a citação será com hora certa. Depois disso, o réu é citado para apresentar uma resposta escrita, né, no prazo de 10 dias. A importância desta resposta escrita do acusado é enorme, tanto assim que o Código estabelece que, se ela não for apresentada no prazo legal, o juiz nomeará um defensor para apresentá-la. Então, esta é uma peça obrigatória, o que faz com que o prazo de 10 dias previsto pelo legislador não seja um prazo preclusivo. Imagine que o acusado já tenha um defensor constituído nos autos. Se o defensor constituído dele deixa passar os 10 dias, o juiz nomeará um novo defensor para apresentar a resposta. Se o acusado é citado e não tem defensor, passam-se os 10 dias, sem a apresentação da resposta e sem a nomeação de um defensor, o juiz nomeará um defensor e restituirá o prazo de 10 dias para que a resposta seja apresentada. Aqui é preciso tomar um cuidado. No Código de Processo Penal, nós não temos uma regra semelhante à que vocês viram no processo civil, que, havendo mais de um réu, o prazo começa a contar a partir da citação do último. No processo penal, os prazos contam-se separadamente, para cada acusado. E mais do que isso, o prazo não conta da juntada do mandado de citação aos autos, mas da data em que o acusado foi citado. Então, tecnicamente, se o acusado é citado numa segunda-feira, a terça-feira começa a contar o prazo de 10 dias. É claro que, como esse prazo, eu já disse a vocês, não é um prazo peremptório, eventual excesso nesse prazo por um erro de contagem não levará à preclusão dos requerimentos defensivos, mas apenas à nomeação de um defensor para que ele apresente a resposta com a restituição do prazo. Qual deve ser o conteúdo dessa resposta? Essa deve ser uma resposta que traga toda a matéria defensiva, tanto questões de mérito quanto questões processuais. No Código de Processo Penal, 5 questões processuais devem ser alegadas por uma peça própria, chamada exceção. Nós temos a exceção de incompetência, a exceção de suspeição do juiz, a exceção de impedimento. Desculpa, nós temos a exceção de incompetência, nós temos a exceção de suspeição do juiz, nós temos a exceção de coisa julgada, nós temos a exceção de litispendência e a exceção de ilegitimidade de partes. Estas 5 matérias devem ser alegadas em peça própria, denominada exceção. Todas as outras matérias processuais, por exemplo, inépcia da denúncia, por exemplo, vício de citação do acusado, todas elas deverão ser alegadas em preliminar na resposta escrita. É também na resposta escrita que o acusado irá alegar eventual hipótese de absolvição sumária, indicando por que já há prova suficiente para que o juiz considere demonstrada a sua inocência e o absolva sumariamente. Agora, se não houver nenhuma matéria preliminar relevante, nem nenhuma questão de mérito forte ao ponto de levar à absolvição sumária, é melhor que a resposta apresentada seja uma resposta mais simples, mais singela, sem antecipar tantos argumentos defensivos. O que é de grande importância no momento da resposta é que é neste momento que deve ser requerida a produção da prova oral, que a defesa deve arrolar as testemunhas.
Assim como para a acusação, embora eu não tenha dito agora ao longo da aula, mas nós vimos quando estudamos os requisitos da denúncia, é no momento do oferecimento da denúncia que o Ministério Público deverá arrolar as suas testemunhas. Então, apresentará à defesa uma única peça ou mais de uma peça? Depende do teor das matérias defensivas. Se ela só tiver preliminares, não arguídas por exceção, e defesas de mérito, uma única peça chamada resposta à acusação. Se além destas matérias ele tiver uma daquelas 5 defesas processuais arguíveis mediante exceção, além da resposta escrita, ele deverá arguir os outros temas na peça própria, que é a exceção. Ok? Até aqui. O que há de importante nessa resposta, e notadamente se o acusado suscitar matérias preliminares ou arguir hipótese de absolvição sumária? Nós vimos que a jurisprudência se encaminhou no sentido de que o recebimento da denúncia, com todos os seus efeitos, notadamente a interrupção do prazo prescricional, ocorre logo depois do oferecimento da denúncia. Denúncia oferecida, se não for o caso de rejeição liminar, ela é recebida. Mas as matérias preliminares, e mesmo outras matérias que não são alegadas através de exceção, se acolhidas, levam à extinção do processo sem julgamento do mérito, porque são matérias que envolvem condições da ação ou pressupostos processuais. Assim sendo, não há preclusão do direito de a defesa arguir essas matérias, que podem ser arguídas a qualquer tempo, e do lado do juiz, mesmo que ele já tenha apreciado essa matéria e entendido pela regularidade procedimental, não há que se falar em preclusão pro judicatur. Portanto, o juiz, por considerar apta a denúncia, recebe a denúncia. Nada impede que o réu venha na sua resposta e alegue a inépcia da denúncia. Por considerar o juiz que o Ministério Público é parte legítima, porque a ação penal é de iniciativa pública, recebe a denúncia. Mas o réu pode entender que aquele crime é de ação penal de iniciativa privada. Poderá oferecer uma exceção de ilegitimidade de partes. Em qualquer desses exemplos, nada impede que o juiz reexamine aquela matéria. E ainda que ele tenha recebido a denúncia num primeiro momento, diante dessa matéria ele possa rejeitar a denúncia. Também poderá absolver sumariamente o acusado. Imaginem vocês, por exemplo, que o acusado, na sua resposta, mostra que sua conduta é atípica, ou demonstra cabalmente que agiu mediante uma excludente de licitude. Alguém denunciado por lesão corporal junta à sua resposta gravações de imagens de vídeo de um circuito interno demonstrando como se deu a sua agressão e que ele agrediu a pretensa vítima apenas para se defender de uma agressão injusta usando moderadamente dos meios necessários. O juiz já poderá absolvê-lo sumariamente neste momento. O que é relevante em termos de sequência procedimental? Embora a jurisprudência tenha entendido que o recebimento da denúncia é o primeiro, a jurisprudência também se encaminhou no sentido de que se a defesa arguir preliminares, questões processuais ou matérias que possam levar à sua absolvição sumária, não basta que o juiz diga ratifica o recebimento da denúncia ou mantenha o recebimento da denúncia e designa audiência para o dia tal. É necessário que o juiz examine as teses defensivas trazidas na resposta. E somente rejeitando-as fundamentadamente é que será válida a designação da audiência. Então, nesse momento, se houver uma decisão judicial sem apreciação das teses defensivas, este ato será considerado nulo e o processo não poderá prosseguir. Né? Imaginando, portanto, que não é caso de rejeição da denúncia depois da resposta, nem caso de absolvição sumária, passar-se-á para a audiência de instrução, debates e julgamento. Antes disso, quais são as hipóteses de absolvição sumária? O Código elenca, vou aqui rapidamente compartilhar nossa tela mais uma vez. O Código elenca 4 hipóteses de absolvição sumária. A primeira delas, haver excludente de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito ou estrito cumprimento de dever legal. A segunda hipótese, haver excludente de culpabilidade,
inimputabilidade, as hipóteses de erro de proibição, a hipótese de coação moral irresistível, ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, e todas aquelas situações que excluem a culpabilidade. Salvo a inimputabilidade decorrente de doença mental ou desenvolvimento mental retardado ou incompleto, que aqui tem uma exceção, se ela não for a única tese, ela não pode ser acolhida. E, por último, terceiro, fato narrado evidentemente não constituir crime. Portanto, a atipicidade da conduta, ou seja, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, atipicidade e extinção da punibilidade, pela prescrição, pela decadência, por abolício crimes, por qualquer das causas do artigo 107 do Código Penal. Aqui é importante notar, e rapidamente, que, embora as três primeiras hipóteses sejam verdadeiras sentenças absolutórias, isto é, absolutória em sentido estrito, a quarta hipótese de extinção da punibilidade não é propriamente uma absolvição, mas sim uma situação de extinção da punibilidade, que nós denominamos de sentença de mérito em sentido lato. Ela trata do direito de punir sem declarar a culpa ou inocência do acusado. De qualquer forma, do ponto de vista prático, todas estas hipóteses farão coisa julgada material, impedindo um segundo processo pelo mesmo fato, tá certo? Então, não sendo a hipótese de absolvição sumária, caberá ao juiz designar a audiência de debates, instrução e julgamento. Por que nós temos aquele prazo de 60 dias para que a audiência se realize? Para sanar eventual irregularidade que tenha sido apresentada na resposta à acusação ou percebida pelo juiz, e principalmente para a expedição da carta precatória, e o ideal é que houvesse o cumprimento da carta precatória antes do início da audiência. Se as cartas precatórias forem expedidas e dentro desses 60 dias forem cumpridas e voltarem ao juiz deprecante, é possível que na audiência sejam realizados todos os atos e a sentença seja proferida ao final. Hoje, todavia, com a implementação da realização desses atos por videoconferência, o que tem acontecido muitas vezes, embora haja uma dificuldade aí logística e de agendas, é que as testemunhas a serem ouvidas por carta precatória acabem sendo ouvidas por videoconferência no mesmo dia da audiência de instrução e julgamento. Então, o juiz do processo fará a audiência com as testemunhas da comarca e ouvirá na mesma data as testemunhas presentes em outras comarcas por videoconferência. Não é exatamente, em muitos casos, nem será por carta precatória, mas o próprio juiz presidindo a audiência com as testemunhas comparecendo nos fóruns das suas comarcas, tá bom? Mas qual a sequência de atos? Primeiro, o artigo 400 do Código de Processo Penal define essa sequência. Primeiro, oitiva da vítima, se possível. Veja, vítima não é testemunha. Testemunha precisa ser arrolada, vítima não. O artigo 201 do Código prevê a oitiva da vítima sempre que possível. Por que sempre que possível? Às vezes a vítima pode ter falecido, por exemplo, a vítima de um homicídio ou de qualquer crime agravado pelo resultado morte. Nesse caso, não será possível ouvi-la. Mas sempre que possível, a vítima é ouvida. E não é sequer necessário arrolar a vítima para que ela seja ouvida. E ela deverá ser ouvida antes das testemunhas. Com relação às testemunhas, né, o Código prevê que, para o procedimento comum ordinário, são 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 testemunhas arroladas pela defesa. E o artigo 400 diz que elas deverão ser ouvidas nesta ordem: testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, vírgula, nesta ordem. Isto significa, ouço primeiro todas as testemunhas de acusação, para daí ouvir as testemunhas de defesa. Bom, e se uma testemunha de acusação falta e as testemunhas de defesa estão presentes? A audiência terá que ser interrompida. Interrompe-se a audiência, marca-se uma nova data, aí ouve aquela testemunha de acusação faltante para depois ouvir as testemunhas de defesa presentes. Em alguns casos, o juiz indaga a defesa se a defesa concorda com a inversão da ordem da oitiva das testemunhas. Isto é, para já ouvir as testemunhas de defesa ali presentes e deixar para ouvir num outro dia a testemunha de acusação. Se a defesa disser que concorda, muito dificilmente ela poderá alegar uma nulidade depois da realização desse ato. Porém, se as testemunhas tiverem que ser ouvidas por carta precatória, essa ordem pode ser invertida, ou melhor, não precisa ser observada. Aliás, é o que diz o próprio artigo 400 do Código de Processo Penal. Leiam o artigo e vocês verão que a ordem da audiência é oitiva da vítima, vírgula,
das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, vírgula, nesta ordem, vírgula, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código. O artigo 222 trata exatamente das testemunhas a serem ouvidas por carta precatória. Então, eu não posso inverter a ordem das testemunhas presentes à audiência, isto é, as testemunhas residentes na comarca, primeiro as de acusação, depois as de defesa. Mas se eventualmente tiver sido expedida uma carta precatória para a oitiva de uma testemunha de acusação e no momento da audiência ela ainda não tiver sido ouvida, é possível ouvir as testemunhas de acusação presentes no fórum, ouvir as testemunhas de defesa presentes no fórum e aguardar a vinda da carta precatória com a oitiva da testemunha de acusação. O que não é possível é realizar o interrogatório do acusado. Tá? Por quê? Porque o interrogatório do acusado pressupõe que toda a instrução esteja concluída. O Código de Processo Penal prevê que a carta precatória não suspende a instrução, e é verdade, mas o interrogatório do acusado não faz parte da instrução, não é ato probatório, mas é ato de autodefesa, certo? Então, em suma, não posso inverter a ordem de oitiva de testemunhas presentes na comarca, tem que ser sempre primeiro as de acusação, depois as de defesa, mas se houver testemunhas a serem ouvidas por carta precatória, esta ordem pode ser invertida. Depois nós temos diligências eventuais, que são os esclarecimentos do perito. Normalmente o laudo pericial é feito na fase de investigação, um perito assina o laudo, e eu posso pedir para que esse perito compareça em audiência para prestar esclarecimentos orais sobre o laudo por ele ofertado. Todavia, se eu quiser que o perito compareça em audiência, eu tenho que, com o prazo de 10 dias de antecedência, requerer o comparecimento do perito e já indicar quais são os pontos ou os quesitos em relação aos quais eu quero que o perito preste esclarecimento. Esta pode ser uma medida bastante interessante, notadamente naqueles meios de prova que dependem substancialmente de meios técnicos para o esclarecimento da verdade dos fatos. Também é possível requerer acariações entre testemunhas, entre testemunha e acusado, entre testemunhas e vítima, entre vítima e acusado. O Código prevê que esses três sujeitos, né, acusado, vítima e testemunhas, podem ser acariados. Não é uma medida que costuma ser utilizada na fase de instrução. E é possível também que haja um pedido do reconhecimento de pessoas ou coisa, notadamente o reconhecimento do acusado. O tema do reconhecimento é um tema que vem ganhando bastante importância atualmente na jurisprudência. A jurisprudência agora tem se posicionado no sentido da estrita observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, que prevê o rito do reconhecimento, sob pena de nulidade desse ato, de ausência de potencial epistêmico desse ato para fundamentar uma condenação. E aqui é importante ter o seguinte cuidado. Se o reconhecimento for requerido e for deferido a sua realização, não me parece que esse momento procedimental seja o momento procedimental adequado para a realização do reconhecimento. Porque, nesse caso, a testemunha, por exemplo, que vai reconhecer o acusado, ela já terá sido ouvida na presença do acusado. Ela já sabe quem é o acusado e, por isso, há claramente uma sugestionabilidade para aquele reconhecimento. O ato de reconhecimento envolve, primeiro, a pessoa descrever as características da pessoa a ser reconhecida, num segundo momento, colocar a pessoa a ser reconhecida ao lado de outras com características semelhantes, e, num terceiro momento, a pessoa que vai realizar o reconhecimento indicar se ela reconhece entre aqueles presentes, por exemplo, o autor do delito. Obviamente, se ela já tiver visto o acusado em audiência, notadamente em situações, por exemplo, que esse acusado esteja preso cautelarmente, esteja algemado, esteja com uma roupa de algum instituto penitenciário, obviamente isto levará à possibilidade de um reconhecimento, não considerando a pessoa que praticou o fato no momento do crime, mas aquela pessoa que há pouco tempo a testemunha ou a vítima acabou de ver em sala de audiência. Então, nesse caso, me parece que a ordem de realização dos atos deve ser invertida, colocando o reconhecimento pessoal antes da oitiva da testemunha ou vítima, se ela for quem irá reconhecer. Interrogatório do acusado, depois de concluída toda a instrução, para que o acusado possa dar a sua versão defensiva, exercer a sua autodefesa na modalidade do direito de audiência, já conhecendo toda a prova que existe contra si. Então, o interrogatório passou com a reforma de 2008 para o término da instrução processual. E neste interrogatório, primeiro fará perguntas o juiz, depois fará perguntas o Ministério Público ou querelante e, por último, fará perguntas o defensor.
Obviamente, é assegurado ao acusado o direito de permanecer calado. Ele pode optar por não apresentar nenhuma resposta. Entre nós, o direito ao silêncio não é um direito que se aplica no tudo ou nada. Ou ele fica silente para todas as perguntas, ou ele responde a todas elas. É perfeitamente possível que o acusado opte por responder algumas perguntas e não responder a outras perguntas. Tem tido alguma celeuma, às vezes até nas redes sociais, de situações em que o defensor diz para o juiz: o acusado não irá responder as perguntas do juiz e as perguntas do Ministério Público e só irá responder as perguntas defensivas. E o juiz diz: bom, então ele não irá responder a nenhuma pergunta, porque se ele não vai responder nem as minhas, nem a do Ministério Público, também não vai responder a da defesa. Me parece uma compreensão equivocada do conteúdo desta garantia contra a autoincriminação, ou, para quem usa uma expressão latina, nemo tenetur si detegere. De qualquer forma, como é dito que as partes poderão fazer perguntas para esclarecer pontos duvidosos do interrogatório, talvez uma melhor estratégia seja deixar, diante da pergunta do juiz, que o acusado responda a uma pergunta. O senhor praticou esse crime? Não, não pratiquei. E depois ele opte por não responder mais nenhuma pergunta, nem do juiz, nem do promotor. Diante disso, ele respondeu uma pergunta e há pontos a serem esclarecidos. Me parece que claramente nessa situação não há como vedar à defesa o direito de fazer perguntas e ouvir as respostas do acusado. Realizada toda a instrução, realizado o interrogatório do acusado, abre-se um momento para aquelas diligências complementares previstas no artigo 402, isto é, aquelas diligências cuja necessidade se origine de circunstância ou fato apurado ao longo da instrução. Então, uma testemunha referida, eu devo requerer oitiva desta testemunha. Uma dúvida sobre a sanidade mental do acusado, eu posso requerer um incidente de insanidade mental. A menção a um eventual documento que pudesse ser relevante para os fatos, o juiz requisitar esse documento se ele estiver num órgão público ou num órgão particular, e assim por diante. Se houver o requerimento e ele for indeferido, prossegue-se para os debates e sentença. Se houver o requerimento e esse requerimento for deferido, o juiz interrompe a audiência, determina a produção da prova. Se esta prova for uma prova decorrente de fonte oral, terá que designar uma nova audiência, um outro dia para a continuação da instrução. Neste caso, não haverá debates orais e sentença. Se não houver requerimento de diligências, ou se as diligências forem indeferidas, neste caso, passa-se para os debates orais e sentença oral. O Código estabelece um prazo de 20 minutos para a acusação e 20 minutos pela defesa. Esses prazos são prorrogáveis por mais 10 minutos, tanto para a acusação quanto para a defesa, né? E depois dos debates orais, o juiz deverá dar sentença oral. Esse momento é extremamente relevante. Extremamente relevante porque no procedimento comum ordinário, além deste ser o momento de fechamento da manifestação das partes, o Ministério Público trouxe argumentos na denúncia. A instrução deve ter confirmado ou refutado esses argumentos, onde ele vai dizer: eu denunciei o acusado por tais fatos, e a instrução provou todos esses fatos, com tais ou quais elementos. A defesa argumentou na sua resposta à acusação e produziu contraprovas da inocência do acusado ou gerou dúvidas. É a hora que a defesa vai dizer: eu neguei os fatos, ou eu aleguei uma legítima defesa, e a instrução demonstrou que o crime foi praticado por outras pessoas, ou que um álibi meu está comprovado, ou se ela alegou uma legítima defesa, a instrução comprovou que eu agi para repelir uma agressão atual, injusta, usando moderadamente dos meios necessários. Então, do ponto de vista do mérito, este é o momento chave, é o momento em que cada uma das partes deverá mostrar que a prova produzida confirma as suas alegações, sejam acusatórias, sejam defensivas. É um momento fundamental também do ponto de vista de eventuais nulidades. Nós vamos ver na sequência. Por quê? Porque as nulidades relativas que tenham ocorrido no procedimento comum deverão ser alegadas neste momento sob pena de preclusão. Então, é muito importante que a defesa ou que o Ministério Público alegue eventuais nulidades relativas que eles entendam ter ocorrido. Obviamente, se a nulidade for absoluta, ela será insanável, não há preclusão, ela poderá ser alegada a qualquer tempo. Vejam que é necessário que as partes cheguem preparadas para esta fase do processo. Se eu pensar em alegar alguma tese jurídica, invocar algum precedente, eu já devo ir para a audiência tendo tudo isto preparado. Por quê? Porque eu não terei tempo para consultar nenhum livro ou escrever a minha resposta depois, salvo naquelas exceções. Se o caso for complexo, né, o artigo 403 prevê
que os debates orais poderão ser substituídos por memoriais escritos, e daí a sentença oral será substituída também por uma sentença escrita, né? Na prática, normalmente, até porque as audiências têm sido fracionadas, na prática, os debates orais têm sido substituídos por memoriais, as partes até já pedem essa substituição, e a sentença oral é substituída por sentença escrita. Na minha experiência profissional, acho que uma ou duas vezes eu vi Ministério Público falando para o juiz: então, concluída a instrução, peço que os autos venham conclusos para memoriais. O juiz disse: olha, não, as partes vieram para a audiência, todas as testemunhas foram ouvidas, eu imagino que as partes estejam preparadas e, portanto, vamos seguir o código, fazer debates orais e darei sentença em audiência. Mas isso não é o comum. O mais comum é a substituição dos debates por memoriais escritos e da sentença oral por sentença escrita. Com isso, nós concluímos o procedimento comum ordinário. O que nós temos de diferente, aqui eu vou compartilhar minha tela novamente com vocês, do procedimento comum ordinário para o procedimento comum sumário. São poucas as diferenças. Na verdade, para o Código, nós temos apenas 5 diferenças. A primeira delas, o número de testemunhas, né? No procedimento comum ordinário, o relógio acabou de tocar. No procedimento comum ordinário, 8 testemunhas por fato. No procedimento comum sumário, 5 testemunhas por fato. A segunda diferença é o prazo para designação da audiência. Se a denúncia não é rejeitada, se não há hipótese de absolvição sumária, nós vimos que no procedimento comum ordinário, a audiência tem que ser designada em 60 dias. No procedimento comum sumário, ela tem que ser designada em 30 dias. Portanto, o que vocês veem aqui é uma concentração dos atos processuais. A terceira diferença é que não há aquelas diligências complementares do artigo 402. No procedimento comum ordinário, né, após o interrogatório, a possibilidade das partes requererem diligências complementares. No procedimento sumário, não há esta possibilidade. Também não há possibilidade de substituir os debates orais por memoriais, nem substituir a sentença oral por sentença escrita. Embora aqui, verdade seja dita, por força de princípios constitucionais, se o caso efetivamente for complexo e se efetivamente houver necessidade de diligências complementares, o direito à prova, que tem status constitucional entre nós, e, no mínimo, a sua versão da Convenção Americana de Direitos Humanos, que tem status supralegal, impõe a realização dessa prova sob pena de cerceamento da acusação ou de cerceamento da defesa. Também não me parece que, havendo previsão constitucional da ampla defesa e havendo previsão convencional da garantia de que o acusado disponha dos tempos e dos meios necessários para a preparação da sua defesa, que se eu tiver uma causa muito volumosa, com provas complexas, ainda que um crime apenado com 3 anos de pena máxima e, portanto, sujeito ao procedimento sumário, um processo de mais de 1000 volumes, uma audiência complexa, com perícias, etc., que eu tenha que obrigar as partes a fazer debates orais em 20 minutos e o juiz dar a sentença oral. Portanto, embora toda a doutrina diga que não pode ter diligências complementares, que não pode substituir debates orais por memoriais, que não pode ter sentença oral, todos eles acabam fazendo uma ressalva. Eventualmente, em casos excepcionalíssimos, há de se admitir. Então, vejam o que sobra de diferença. Ao invés de 8 testemunhas, apenas 5 testemunhas, e ao invés de um prazo de 60 dias para a realização da audiência, um prazo de 30 dias. Além disso, como eu disse a vocês, né, este procedimento está estrangulado, porque se o crime tiver pena mínima de até 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. Se o crime tiver pena máxima de até 2 anos, cabe o procedimento sumaríssimo. Se o crime tiver pena máxima de até 3 anos, cabe o acordo de não persecução penal. E nenhuma destas situações leva à realização do procedimento comum sumário. Portanto, era muito mais razoável que tivéssemos apenas um procedimento comum e que talvez o legislador, num único parágrafo, dissesse: se o procedimento for com crime cuja pena máxima é inferior a 4 anos, ao invés de 8 testemunhas por fato, poderão ser arroladas 5 testemunhas por fato, e ao invés de
60 dias para designar a audiência de instrução e julgamento, o juiz deverá designá-la no prazo máximo de 30 dias. Essas seriam basicamente as diferenças fundamentais e não precisaria manter, talvez muito mais por um favor histórico do que propriamente por uma necessidade concreta, a existência de um procedimento que na prática não mais se justifica, né? Então, com isso, eu estou aqui apanhando aqui para eu mudar a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui interromper a minha... Opa, agora eu consegui. Então, vamos lá, e concluindo. Então, desta forma, não há necessidade, e na prática quase nunca se aplica esse procedimento comum sumário. Eu procurei, dentro desses 30 minutos, não sei exatamente quanto tempo eu falei com vocês, fazer este panorama. Com isso, eu espero que vocês consigam ter uma ideia do procedimento comum, ordinário e sumário, para pelo menos poder compreender depois o nosso estudo sobre as nulidades. Na próxima aula, havendo alguma dúvida, por favor, vocês me perguntem. Eu vou disponibilizar agora essa gravação para vocês e peço e espero que vocês consigam assisti-la antes da nossa aula de amanhã. Tá bom? Até amanhã. Bom início de semana a todos. Muito obrigado.